Olá, paz e graça a todos. Nesse vídeo nós vamos falar de três assuntos. Existe reencarnação? Deus criou todas as coisas em apenas 6 dias literais de 24 horas? Adão foi o primeiro humano a habitar a Terra? E antes de começar com esse assunto da reencarnação, eu quero citar para vocês duas frases de Allan Kardec. Uma delas diz o seguinte: se a ciência disse uma coisa e os meus escritos outra, jogue os meus escritos fora. E a outra frase dele, ele disse: se houver contradição entre ciência e espiritismo, fique com a ciência. E nós vamos usar a ciência, nesse caso a ciência da matemática, para que você veja que realmente é impossível que haja reencarnação. Eu acredito que se Kardec fosse vivo hoje e tivesse o acesso que nós temos a tantas pesquisas, eu acredito que ele mudaria a opinião sobre a reencarnação. Aliás, na época de Kardec não existia internet, não existia computador, não existia rádio, TV, ou seja, o meio de comunicação era bastante escasso. Então era impossível de se fazer pesquisas como nós podemos fazer hoje. E qual é a pesquisa que você vai fazer? Você não precisa acreditar em absolutamente nada do que eu vou te dizer. Você mesmo vai poder usar a matemática, nesse caso a ciência, e comprovar o que eu vou te dizer. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que no ano zero da era cristã, na época de Cristo, havia no planeta cerca de 170 milhões de pessoas. Esse número só foi dobrar 1000 anos depois, chegando a 330 milhões de pessoas. E durante esse milênio, a taxa de mortalidade era algo assustador. A expectativa de vida durante esse milênio era de apenas 25 anos. Girava em torno de 25 a 30 anos a média de vida das pessoas. E se você analisar ali do ano 1000 até o ano 1500, o planeta crescia apenas 20 milhões de pessoas a cada século. Então, vamos lá, se você fizer essas contas, então você pega lá no ano zero, 170 milhões, sabendo a expectativa de vida durante cada século, você pode pegar durante cada século ou você pode pegar o milênio inteiro. Lá no final do milênio você tem aí 330 milhões de pessoas, sabendo a média de vida que se vivia nessa época, você vai saber um número bastante aproximado de quantas pessoas nasceram durante esses 1000 anos. E a partir do ano 1000 fica mais fácil ainda fazer essas contas, porque você pode ir pesquisando de 100 em 100 anos qual era a população do início do século e depois no final do século, sabendo a média de idade, que depois ela variou um pouco. Você vai ver que a média de idade ali, quando você fizer essa pesquisa, você vai ver que a média de idade ela gira em torno de, a partir do ano 1000, de 30 a 35 anos. Então é muito fácil você fazer essa conta e ver quantas pessoas nasceram do ano 1000 até o ano 1800, puxando ali século por século. E o mundo só foi bater 1 bilhão de pessoas no ano de 1800. Então, portanto, há 222 anos atrás, você tinha no planeta 1 bilhão de pessoas. E de 1800 para cá é que o mundo começou a crescer bastante a sua população. E no ano de 2000 bateu a casa dos 6 bilhões de pessoas, chegando hoje na casa de 8 bilhões de pessoas. Resumindo, então se você fizer essa pesquisa do ano zero até o ano 2022, quando você terminar as contas, você vai ver que nasceu no planeta do ano zero até agora cerca de 35 bilhões
de pessoas do ano 0 ao ano 2022. Não tem como nós calcularmos os 4.000 anos antes de Cristo quantas pessoas nasceram. O que nós sabemos é que no ano de 1650 houve o dilúvio, então tudo começou por um casal. 1650 anos depois, restaram aí 4 casais para começar depois do dilúvio a povoar a terra inteira. E nós chegamos aí na época de Cristo a 170 milhões de pessoas. Então fica difícil você atribuir bilhões de pessoas para esses 4.000 anos anteriores. Vamos jogar lá mais uns 5 bilhões nesses 4.000 anos anteriores, nós chegaremos aí à casa de 40 bilhões de pessoas. E não importa se for um pouco mais, se for um pouco menos, você vai ver com a matemática que você vai fazer, você vai ver que não tem como confirmar, por assim dizer, a reencarnação. E por que é que eu estou dizendo isso? Tem 2 palestrantes bastante famosos aí no meio espírita. Um deles disse o seguinte, que Emmanuel, o que era mentor de Chico Xavier, disse que existem 28 bilhões de espíritos aguardando nesse processo da reencarnação. Já um outro palestrante, também bastante famoso, disse que no mínimo você já reencarnou 300 vezes. Se você multiplicar 28 bilhões vezes 300 corpos no caso, teria que ter nascido no planeta 8 trilhões e 400 bilhões de pessoas para sustentar essa ideia. Então você vê que é um número absurdo. Então se nós temos aí, não importa, pode ser 40 bilhões, mas você pode até triplicar esse número, o que é impossível de se fazer. Você vai ver que são números absurdos, a não ser que você acredite que existem aí pela galáxia vários planetas Terra com seres humanos para poder dar sustento a essa ideia. Mas aqui na Terra não tem como. Aqui na Terra nós vamos cair naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O espírito e o corpo, eles são únicos, ou seja, o espírito que está em você, ele nunca passou por corpo algum e jamais vai passar. Outra conta que você pode fazer. Se nós temos cerca de 40 bilhões de pessoas nascidas no planeta e existem aí 28 bilhões de espíritos aguardando a reencarnação, é só você dividir. Daria 1,4 corpo para cada espírito. Mas a coisa se complica ainda mais, porque segundo a doutrina, existem aqueles espíritos que já se purificaram e que também passaram por 300, 400, 500 corpos, não se sabe. Porque quando esse palestrante ele diz que no mínimo você já passou por 300 corpos, o que ele quis dizer é que pode ser 400, 500, 600 corpos. Então você vê que quanto mais você fizer as contas, mais a coisa vai ficando absurda. A média de vida no planeta hoje gira em torno de 70 anos. Na época de Cristo, em torno de 25 a 30. Vamos pegar aí uma média de vida de 50 anos. 50 anos, para você passar por 300 corpos, levaria 15.000 anos para você passar por 300 corpos e teria que ser de imediato. Saiu de um corpo, já entra em outro. E não é isso que a doutrina prega. E aí nós vamos ter um grande problema, porque o homem foi criado há 6.000 anos atrás e é o que nós vamos ver a prova disso dentro do livro de Gênesis. E aliás, o livro dos Espíritos também concordam que Adão foi criado há 4.000 anos antes de Cristo. E eu disse que falaria também sobre a criação. Se Deus criou realmente o mundo em 6 dias literais de 24 horas. E nós vamos ver também se Adão foi o primeiro ser humano a habitar a Terra. No livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra,
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E é interessante porque a palavra de Deus, ela diz que a terra era sem forma. Imagine o seguinte, como é os dois polos da terra? Se você verificar os dois polos da terra, você vai ver que são montanhas de gelo. Isso porque ainda existe alguma incidência de luz nesses lugares, ou a incidência de luz é muito baixa. E na Antártida, por exemplo, já foi registrado temperatura de menos 93 graus. Isso quer dizer que é impossível qualquer tipo de vida sobreviver em um lugar como este. Então você imagina como era a terra antes de Deus dizer haja luz. E a palavra diz também que era vazia. Vazia de quê? Ou seja, não havia vegetação alguma e nenhum ser vivente, mesmo porque eles não teriam como sobreviver. E a palavra de Deus diz também que a escuridão era absoluta, escuridão total, não havia luz. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra também não nos diz qual era o estado físico das águas. Nós podemos acreditar, justamente por causa dos dois polos da Terra, que a Terra era completamente envolta por camadas de gelo, por montanhas de gelo. E aí no versículo 3, Deus disse: haja luz. Esse foi o primeiro dia da criação de Deus. E é interessante nós notarmos que quando Deus disse haja luz, essa luz não era a luz do sol, pois o sol só seria criado no quarto dia. E nós não sabemos que tipo de luz seria essa. Podemos até imaginar que Deus usou essa luz para formar os mares, os rios, os mares. Talvez, pode ter sido isso. Não estou afirmando que é isso. Nós não fazemos ideia de que luz era essa. Então, esse foi o primeiro dia da criação de Deus. E a palavra de Deus, ela diz: e foi tarde e foi manhã, o primeiro dia. Por que é que a palavra diz e foi tarde e foi manhã? Nós temos que entender que na tradição judaica, o dia termina às 6 horas da tarde. Então vem a noite e tudo se começa no outro dia de manhã. Então no primeiro dia Deus cria a luz. No segundo dia Deus cria as nuvens do céu. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. E no capítulo posterior, lá no capítulo 2, no versículo 6, você vai ver a concordância lá. Lá diz que subia um vapor para regar a terra. Então no segundo dia Deus cria as nuvens, e foi tarde e foi manhã, o segundo dia. Então por aqui você já começa a ver que são realmente dias literais de 24 horas, mas a maior prova vem daqui a pouco. O que é que Deus cria no terceiro dia? Então perceba que Deus no segundo dia ele fez as nuvens com um objetivo, para regar a terra. No terceiro dia Deus faz com que as águas se ajuntem em um lugar e apareça a porção seca, a qual ele chamou terra. E fez brotar da terra ervas e árvores frutíferas. Faria algum sentido Deus criar as nuvens em um dia, esperar centenas de milhares de anos para criar as plantações, a qual a chuva regaria? Nós sabemos que essas plantas não sobreviveriam, não teria como sobreviver. A própria palavra diz que as nuvens foram criadas para regar a terra, regar as plantações. Outra coisa, nós sabemos pela ciência que nenhuma plantação, nenhum ser vivente sobreviveria sem o sol e sem a lua. E foi exatamente o que Deus criou no quarto dia. No quarto dia Deus cria o sol, a lua
e as estrelas. As plantas, por exemplo, precisam da fotossíntese do Sol. E nós sabemos também da influência da Lua sobre as plantações. Então não faria sentido algum Deus criar as plantas e esperar centenas de milhares de anos para fazer o Sol e a Lua. É óbvio que essas plantações não iriam sobreviver. Então você veja que a própria palavra de Deus ela nos mostra que são realmente dias de 24 horas. E Gênesis capítulo 1 nos mostra claramente como Deus ele vem fazendo todas as coisas para o que ele criaria no quinto e no sexto dia. O que é que Deus cria no quinto dia? Deus cria todos os seres viventes das águas e as aves do céu. Ainda não havia nenhum ser vivente na terra seca. Então vamos lá. Deus cria no segundo dia as nuvens. No terceiro dia, Deus faz aparecer a terra e as plantações. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus cria os seres viventes das águas e as aves do céu. E no sexto dia, Deus cria os animais viventes da terra seca e cria o homem. Portanto, você veja que no mesmo dia em que Deus cria os animais da terra seca, Deus cria também o homem. Então aquela velha teoria de que o homem é descendente, de que o homem é a evolução de um animal, cai por terra. Cai por terra a história do hominídeo. Cai por terra a história de que o homem veio de um primata. Pois no mesmo dia ambos foram criados. Então, em todos os dias, a palavra de Deus vai nos dizer: e foi tarde e foi manhã o primeiro dia, e foi tarde e foi manhã o segundo dia, e isso até o sexto dia. E no sétimo dia, a palavra de Deus diz que Deus descansou da sua obra. É óbvio que esse descansou é no sentido de ter terminado a sua obra. E não faria sentido algum Deus terminar tudo no sexto dia e esperar centenas de milhares de anos para a palavra dizer que Deus terminou a sua obra, descansou da sua obra. Você pode constatar isso lá em Êxodo capítulo, lá nos 10 mandamentos, no capítulo 20, versículo 11. Lá vai dizer que Deus fez todas as coisas em 6 dias e no sétimo dia descansou. Então você pode constatar no livro de Gênesis que antes do quinto e do sexto dia era impossível qualquer tipo de criatura sobreviver. Primeiro que não teria alimentos, não teria o sol, não teria a lua e o estado da terra antes de Deus dizer haja luz. Então, antes de 6.000 anos atrás, era impossível que houvesse qualquer ser vivente. E por que é que eu estou te dizendo tudo isso? Lá na questão 59 do Livro dos Espíritos, eles dizem que os 6 dias da criação não são literais, que talvez tenha se passado centenas de milhares de anos. Talvez. E não é isso que nós estamos vendo na palavra de Deus. Na questão 50 tem uma pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Os espíritos respondem: não, Adão não foi o primeiro a habitar a terra. Ou seja, a palavra de Deus é mentira. O que está escrito na palavra de Deus não é a verdade. Alguém teria que ter avisado para Paulo que ele estava errado, porque lá em Atos, capítulo 17, versículo 26, ele diz o seguinte, que de um só, falando a respeito de Adão, de um só fez ele, Deus, todos os povos para que povoassem a terra, determinando os lugares onde haviam de habitar. Aí é só você escolher em quem é que você vai acreditar.
se você vai acreditar no Criador, na palavra do Criador ou na criatura. Então a criatura está dizendo que não, que Adão não foi o primeiro. E o Criador está dizendo que sim, Adão foi o primeiro a habitar a terra. Na questão 51 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: poderemos saber em que época viveu Adão? Os Espíritos respondem: mais ou menos naquele há sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então você veja que eles, nesse ponto, eles não puderam dizer ao contrário. E por quê? Porque se você for para a cronologia bíblica, você vai ver que realmente Adão remonta a 4.000 anos antes do Cristo. Meu amado, a palavra de Deus, ela é a mais pura verdade. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos afastar da verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o manual do ser humano. Todas as vezes em que eu saio daquilo que a palavra de Deus está me ensinando, pode ter certeza absoluta, eu vou cair em armadilha. Foi um dos principais assuntos de Paulo, para que nós não caíssemos em armadilhas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz assim: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E é óbvio que Paulo está falando da palavra de Deus, da Bíblia. Então Paulo está dizendo: não saia daquilo que a palavra de Deus está ensinando, porque você vai cair em armadilha. E onde é que o apóstolo Paulo diz isso? Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz assim, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí você pode dizer: mas demônios não existem, eu aprendi que demônios não existem. Se você for para a palavra de Deus, para a verdadeira palavra de Deus, você vai ver que ele existe e ele está enganando muita gente, muita gente. A palavra de Deus, ela nos diz que Satanás, ele foi expulso do céu e o poder de persuasão dele era tão grande e é tão grande que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu a se rebelarem com ele. E ele veio para onde? Ele veio para as regiões celestiais aqui da terra. E com as suas doutrinas ele está enganando muita gente. Ou seja, qual é o grande objetivo de Satanás? Tirar a salvação das pessoas. E como eu já te disse, o Espírito que está em você, ele nunca passou por corpo algum e jamais vai passar. E você pode, como você mesmo viu, você pode fazer a pesquisa e constatar. Você vai ver aí pela própria ciência da matemática que não tem como existir reencarnação. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já está posto, seja amaldiçoado. Então, olha o que ele está dizendo lá. Se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver que Satanás foi expulso do céu juntamente com a terça parte dos anjos. E Paulo diz: ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado. Meu amado, eu não estou aqui para ridicularizar a vida de quem quer que seja. Você tem o direito de acreditar naquilo que você quiser. Porque o ser humano realmente ele foi criado com livre escolha. Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher acreditar na Bíblia ou não. Portanto, se você não acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, e ela o é, mesmo porque
você só sabe que Deus existe, só vai conhecer a história de Deus, a história de Jesus Cristo, você só vai conhecer através da palavra de Deus, da Bíblia. Então, se a Bíblia não é a verdade, você nem poderia acreditar em Deus. E outra coisa, os palestrantes também não deveriam, em hipótese alguma, usar a palavra de Deus, já que a palavra de Deus não é a verdade. O apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz lá que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela não se contradiz de forma alguma, mesmo porque Deus estaria se contradizendo, porque a palavra é realmente de Deus, é o que Pedro está dizendo. Então a palavra de Deus, ela se completa, ela se entrelaça para que você tenha o entendimento correto da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, a palavra de Deus, ela deixa bastante claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Então, meu amado, Cristo veio a esse mundo para morrer no meu lugar e no teu lugar. Então, você precisa entender qual é o significado da cruz de Cristo. E eu vou até te dar uma sugestão. Entra na internet, entra lá no YouTube, procura uma mensagem chamada A Mensagem da Cruz, de Luciano Subirá, e você entenderá perfeitamente o que é que Cristo fez na cruz por você. Então, Cristo não veio a essa terra à toa. Cristo não veio aqui apenas para dar um recado do Pai. João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Então todas as vezes que eu estou saindo da palavra de Deus e dando ouvidos a quem quer que seja, com doutrinas completamente fora daquilo que a palavra de Deus está me ensinando, eu estou me afastando de Deus. Eu estou me apostatando da fé, porque a fé só existe um meio de se adquirir fé, e a fé, ela vem pela palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, meu amado, examine o tipo de fé que você está andando. Em que você está acreditando? Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3, falando para aqueles que já estão em Cristo, ele diz que Deus nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do domínio de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos tira da potestade das trevas e nos leva para o reino da luz. Então acredite, existem dois reinos aqui na terra, o reino das trevas e o reino da luz. Por isso que você deve analise que tipo de fé que você anda. Você não precisa, em hipótese alguma, fazer sacrifícios para ser salvo. O Senhor Jesus fez um único sacrifício por você. Fez por mim e fez por você. O que você tem que fazer é aceitar ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, e então Ele será o Salvador da sua vida. Então, se você quer adquirir a vida eterna está em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, a palavra diz assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Então foi um único sacrifício, foi a morte na cruz, foi o derramamento do seu sangue pelo meu pecado, pelo seu pecado. Portanto, meu amado, a palavra de Deus, ela nos fala de ressurreição de mortos e não reencarnação de espíritos. E observe o seguinte, quem é que morre? É o espírito ou o corpo?
é óbvio que é o corpo. E a palavra de Deus, ela fala de ressurreição dos mortos. Espírito não morre. Volto a repetir. Quando você morrer, o teu corpo vai para o pó do chão e o espírito volta a Deus que o deu, aguardando a ressurreição dos mortos. Se você quiser ver mais sobre esses assuntos, entre no meu canal. Tem uma playlist ali com vários assuntos sobre a reencarnação, vários temas da palavra de Deus que vai deixar bastante claro que a reencarnação não existe. Meu amado, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa tocar profundamente no seu coração para entender que a vida eterna está dentro da verdadeira palavra de Deus. Deus o abençoe.